Alô, galera do Mengão, aquele abraço, sou eu, Leandro Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Flamengo negocia com o meio-campista da seleção espanhola. Flamengo encaminha renovação de contrato por Vitor Hugo. Flamengo faz a proposta, a Roma se agrada e o Flamengo se aproxima da contratação por Matias Vinha. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante para nós e vamos com tudo. O elenco rubro-negro trabalha duro nesse início, de pré-temporada, visando as principais competições para o ano de 2024. O Flamengo, neste ano, aí, tem uma preparação totalmente diferente, uma parte sendo no Rio de Janeiro, a outra parte nos Estados Unidos, onde será realizado 2 amistosos contra times norte-americanos. E para o Campeonato Carioca, aí, o Flamengo conta aí com reforços do goleiro Matheus Cunha e o zagueiro Pablo, aí, que não estão indo viajar com os Estados Unidos. Sobre o goleiro aí, o canal Guilherme Flazoeiro deu a notícia aí, que os 2 jovens serão levados aí para disputar a posição aí com o Agostinho Rossi, Caio Baroni e Léo Nanete, são os goleiros que irão ali compor esse elenco do rubro-negro. E já em relação sobre o Pablo, a notícia vem do Vene Casagrande, segundo o jornalista, o zagueiro também irá permanecer no Rio de Janeiro e irá integrar aí o elenco de garotos da base para a disputa aí, desse início de campeonato carioca. O Flamengo, que estreia no dia 17, quarta-feira, contra o Audax, no primeiro jogo aí, da primeira rodada do campeonato carioca, lá na Arena Amazonas, e no domingo enfrenta o time do Nova Iguaçu, às 16h10. Vale lembrar que no dia 21, o Flamengo também estará jogando lá nos Estados Unidos com a equipe principal, comandada pelo Tite, jogará um amistoso com o Philadelphia Union às 16 horas aí, horário de Brasília. Esse jogo vai passar aí na Bandeirante. Coloca aí nos comentários aí se você vai gostar, qual jogo que você vai assistir, se você vai assistir o amistoso ou se você vai assistir os 2. Tanto tempo sem Flamengo, mas vai ter rodada dupla aí de Mengão. O Inter está pertinho aí de finalizar a contratação do volante Thiago Maia, Já está esses negócios aí há 2 semanas, E segundo aí, o volante Thiago Maia foi liberado dos treinos, da pré-temporada do Flamengo. Isso porque está em negociações aí bem adiantadas e pode vir e jogar lá no Internacional, Faz 2 semanas que sabemos que já existe aí um acerto tanto entre o jogador quanto o clube do Internacional. A equipe do Internacional ainda não tinha concluído ainda as negociações com o clube, com o Flamengo, O que se sabe é ele que ganha aqui 550 mil mensais de salário, vai ganhar algo superior a isso lá no Internacional. O Flamengo pedia aí os valores de 4 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos que o Flamengo adquiriu junto ao Nantes da França, Só que, pelo que viemos apurando aqui, a pedida inicial aí dos 4 milhões para o Internacional achou muito caro, e porém o Flamengo parece aí, não tem os valores exatos aí, mas parece que o Flamengo cedeu aí, os valores é um pouco abaixo do que esses 4 milhões. Então tá aí, mais um jogador que pode estar deixando o Flamengo. O Corinthians voltou a sondar aí o Mateuzinho e agora parece que vai fazer uma proposta aí, vai realizar uma proposta por empréstimo aí do lateral. Mas antes aí nós tínhamos a proposta que era de troca de jogadores envolvendo Mateuzinho e o volante Thiago Maia, por Fausto Vera, Agora, o que nós entendemos aí por notícia é que o Corinthians voltou a procurar o Flamengo para contar com o lateral direito Mateuzinho. A reportagem aqui do Gazeta Esportiva, ele apurou a diretoria do Alvinegro, e fez uma proposta de empréstimo aí para o atleta de 23 anos. O Corinthians já havia se mostrado interessado, no nome do Thiago, do Mateuzinho, porém as coisas não andaram e tudo mais. E agora o Corinthians formalizou uma proposta apenas por Mateuzinho, e o clube entende que precisa
de um lateral direito para poder dar dor de cabeça aí para o Fagner, que é titular absoluto no momento. A proposta do Corinthians por Mateuzinho foi divulgada inicialmente pelo Pereira Casagrande, jornalista. E apesar da negociação por Gabigol não ter avançado, as diretorias do Corinthians e Flamengo nutrem de boa relação. Marcos Braz, presidente do futebol carioca, compareceu à posse presidencial aí de Augusto Melo no dia 2 de janeiro, por exemplo. Até o momento, o Timão oficializou as chegadas de Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Diego Palacios, Ranieri, Rodrigo Garro, e agora monitora aí, entre outros jogadores, ainda tem a situação do Mateuzinho, né? Esse Rodrigo Garro, o Flamengo papou mosca, poderia ter, o Flamengo ter feito essa proposta, ter trazido, é um ótimo meio-campista, e vocês vão ver aí, no decorrer do Campeonato Paulista, decorrer do Campeonato Brasileiro, que aqui o canal do Flatube aqui tinha razão aí, a pedida não era à toa pelo Rodrigo Garro. Marcos Braz e Bruno Spindler viajaram aí para a Europa e os dirigentes aí afirmaram, né, que essa viagem não vai ser apenas para contratações, para negociações aí, né, com o Luiz Henrique, né? Sabemos que vai tratar com o Luiz Henrique, com a Roma também, mas dessa vez, dessa forma, um nome que surge com muita possibilidade aí é o nome do meia Thiago Alcântara do Liverpool, da Inglaterra, né? Isso porque, né, ele é o último ano do Liverpool, né? Em junho, ele tem contrato até junho desse ano, então ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou o Flamengo esperaria ele ficar livre de vez, né? Então, assim, em busca dessa oportunidade de mercado, o Marcos Braz deve aproveitar a viagem, né, para a Europa para poder tentar aí estreitar os laços e analisar aí a situação do Thiago Alcântara, né, na reta final de contrato com o Liverpool. Além disso, o atleta teria sido um pedido aí especial do treinador Tite, né? As informações foram divulgadas pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Apesar dos 33 anos, Thiago Alcântara joga muita bola, né? Apesar da viagem à Europa, o Flamengo deve ter cautela, né, para avançar negociações por Thiago Alcântara, porque o jogador sofreu uma série de lesões aí nesse ano de 2023 e os laudos clínicos e físicos dele podem fazer a diferença aí, né, numa possível negociação aí futura com o jogador. Então tá aí, ele que também se falou que é rubro-negro, né, recentemente em 2023 viralizou uma entrevista, né, do Thiago Alcântara, né, admitindo ser torcedor declarado do Flamengo, né. Essa entrevista foi ao BT Sport. O jogador revelou que foi o gol de falta do Petkovic contra o Vasco em 2001, né, que fez aí aumentar o amor aí pela camisa rubro-negra. E quem sabe aí o Thiago Alcântara não venha, e quem sabe o Rafinha, né, Rafael Alcântara, seu irmão, também não olha aí com bons olhos uma vinda aí. Seria fenomenal ter esses dois jogadores, dois craques de bola aí vestindo a camisa do Mengão. Galera, eu peço encarecidamente aí que você se inscreva no canal. Você não é inscrito no canal ainda? Se inscreve no canal, dá essa moral, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? A sua participação dentro do canal é importante. O YouTube entende que se você compartilhar, né, ou se você pelo menos deixar o seu like, deixar pelo menos o seu comentário, né, o YouTube entende que o vídeo é bom, que pessoas estão ali interagindo com o vídeo e ele começa a divulgar para mais pessoas. Vamos aí, né? Mais informações aí, né? Eu peço essa moral, mas vamos aí continuar com o vídeo. A informação agora é sobre uma reunião aí que o Flamengo terá aí por Marcos Antônio da Lazio. É isso mesmo, o Flamengo enviou 2 dirigentes para a Europa, né? E o Bruno, eles farão aí um mochilão, né, para conversar com os jogadores que interessam aí o clube no mercado da bola. O volante Marcos Antônio é um deles, né? A informação foi divulgada pelo site torcedor.com. Marco Antônio é um jovem jogador, ele tem 23 anos apenas, pertence à Lazio da Itália, e em um coletivo na última semana, Braz não citou o nome do meia como um dos jogadores na mira do Flamengo, porém
Em breve conversa com o jornalista Flazoeiro, antes de embarcar, né, para a Europa, o VP de futebol declarou que o clube busca atletas de outras posições, mas fez mistérios aí com o nome, né? Sim, tem outro jogador, temos necessidade de um zagueiro, um lateral esquerdo e alguns desejos do técnico, disse aí o Marcos Braz, né? Então o Marcos Antônio aí está emprestado ao PAOK da Grécia até junho de 2024. O baiano foi comprado junto à Lazio aí, ainda em junho de 2022, após se destacar no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, né? Ele se formou nas categorias de base do Atlético Paranaense e até ser vendido aí para o Estoril de Portugal, né? Marco Antônio esteve na mira aí de outros clubes. Então tá aí, Marco Antônio pode ser uma pedida, ainda mais que o Thiago Maia deve deixar o Flamengo. Então, colocar mais um, trazer, né, mais um jogador para a posição seria ideal, seria maravilhoso. Mas nós temos aí também o Ryan Lucas, que pode ser aproveitado. Nós temos aí o Igor Jesus, que pode ser aproveitado, né? Mas vai depender aí da diretoria e da comissão técnica do Tite aí. Coloca nos comentários aí se você aproveitaria algum nome desses aí para a vaga de Thiago Maia. O Flamengo está próximo aí de mais uma renovação aí de contrato, né? Após renovações aí com Davi Luiz e Bruno Henrique, né? O Flamengo tende a negociação aí, né? Com o Vitor Hugo, né? O Flamengo entende aí que seria favorável ao clube, ao jogador, uma renovação aí, uma extensão aí do vínculo. O novo vínculo do mês deve ser assinado ainda nessa semana, né? A informação é do GE. Apenas com 19 anos, Vitor Hugo é uma das principais revelações das categorias de base do Flamengo. O meia, dessa forma, vem sendo muito utilizado, né, nos últimos anos e é visto com bons olhos pela diretoria rubro-negra. O novo contrato do jogador deve ser até dezembro de 2029, né? O Flamengo vale lembrar que o Flamengo recusou recentemente uma oferta aí do Wolverhampton de 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões, né, na época, mas o Flamengo preferiu segurar o jogador, né, e vai fazer essa renovação. Essa multa também deve aumentar também, essa multa, e é um bom jogador, né, tem muito potencial e vale a pena investir aí, né, na carreira desse atleta aí, vale a pena. Agora parece que vai sair negócio, agora parece que vai, né? Uma notícia muito boa aí, né? Sobre o Matias Vinha. O Flamengo faz aí uma proposta, né? E a Roma inclinou os olhos aí e deve fechar contrato com o Flamengo, deve fechar negócio com o Flamengo aí muito em breve. O Flamengo se aproximou aí, se aproxima do seu segundo reforço aí para a temporada de 2024, né? Após uma longa novela, a diretoria conseguiu agradar finalmente aí a Roma, né? Isso porque, segundo informação aí do renomado jornalista Di Marzio, o Flamengo decidiu ofertar cerca de 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões na cotação atual, né? Pelo o lateral esquerdo aí da Roma. Além desse preço, o Flamengo ainda incluiu uma pequena indenização aí ao Sassuolo, né? Clube que Matias Vinha está emprestado aí até junho, né? Então, as cifras brilharam aí os olhos dos diretores da Roma. Era justamente a pedida no qual eles estavam querendo aí, cerca de 10 milhões de euros, né? O diretor-geral aí, o Thiago Pinto, né? Ele recentemente aí, ele tinha informado que a Roma não abriria a mão desses 10 milhões de euros. O Flamengo foi lá, né? De acordo com o Di Marzio, né? O Flamengo quer Vina para ontem, ou seja, caso o acerto com a Roma, o contrato de empréstimo com o jogador do Sassuolo seria interrompido instantaneamente. Então tá aí, caso o Flamengo, caso a informação do Di Marzio for realmente a correta, for realmente isso mesmo, não tem mistério. Matias Vinha já é jogador do Flamengo, porque era justamente o Flamengo, esse jornalista italiano, ele está falando que o Flamengo ofereceu justamente a pedida que era pelo clube italiano. Eles pediram 10 milhões, o Flamengo foi lá e ofereceu 10 milhões de euros. Então, o Flamengo ainda paga uma indenização ali, para a equipe do Sassuolo,
e já vai trazer aí o uruguaio aí, já, né, junto com o Marcos Braz e companhia, já para assinar contrato, realizar exames aí e fazer tudo isso. Então, se isso der, é o que eu tô mais uma vez eu vou falar, se essa informação do Di Marzo, jornalista italiano, renomado jornalista italiano, for verdade, o Flamengo já tem seu segundo reforço aí para a temporada 2024. Vamos falar aí das duas notícias aí, né, do Luiz Henrique. Né? A primeira é o seguinte, ele tinha dito, né, que nunca jogaria no Flamengo, ele tinha uma ligação muito forte com o Fluminense, parece que ele já se arrependeu. Em entrevistas mais recentes, ele fala que se arrependeu, né, de ter falado isso, gostaria sim de atuar pelo Flamengo, caso surgisse uma possibilidade, um dia, uma proposta, ele aceitaria jogar pelo Flamengo sim, né, pelo grande clube, grande história. Esse é o primeiro fato aí sobre o Luiz Henrique. A segunda é que o Flamengo está indo lá com o Marcos Braz e o Bruno Spindel para conversar com o atleta, para conversar com o Betis, né? A princípio a proposta seria por um empréstimo com a opção de compra num valor fixado. Né? Essa é a proposta que o Flamengo quer fazer para o Betis, para o Real Betis. Mas agora surge a informação que, de acordo com o jornal espanhol O Relevo, né, o Everton da Inglaterra quer se reforçar, né? E o nome do Luiz Henrique surge como opção aí de mercado para o clube inglês, né? Atleta de 23 anos, né? Ele é um jogador rápido, um jogador veloz, um jogador que joga com intensidade ali para a lateral, né? Na ponta, né? Na verdade, na ponta direita ali. É interessante para o Flamengo, mas o Flamengo poderá ter a concorrência aí forte do Everton, time da Inglaterra, da Premier League, né? E caso queira aí, dificilmente o Flamengo vai ganhar, a não ser que o Flamengo ofereça a compra direto, porque o time do Everton com certeza vai vir com uma proposta de compra pelo jogador, né? O clube inglês é um clube mediano na Inglaterra, mas é um clube que tem dinheiro e as posses lá as moedas lá são iguais, né? O euro circula na Europa, então não teria dificuldade aí como o Flamengo ou como os times sul-americanos aqui, por exemplo, tem, né, em contratar jogadores vindo da Europa. Galera, as informações desse dia foi essa. O vídeo saiu muito mais tarde do que eu previsto, porque eu tive aqui um problema na internet, não conseguia aqui, ter as conexões com a internet para poder enviar o vídeo, então saiu um pouco mais tarde, mas tá aí, as informações são essas. Espero que gostem. Fique com Deus. Fui!